Você ia se sentir culpado, mesmo sabendo que não tinha feito nada errado? Talvez alguém tenha pedido um favor, você estava cansado, já tinha outros compromissos, realmente não podia ajudar. Então escreveu uma resposta simples: hoje eu não vou conseguir. Mas antes de enviar, você releu, apagou, escreveu novamente. Olha, eu queria muito ajudar, mas aconteceu uma coisa e eu estou com alguns problemas. Espero que você não fique chateado comigo. Mesmo assim, seu dedo permaneceu parado sobre a tela, porque o problema já não era o pedido. O problema era a sensação de que ao dizer não, você estaria decepcionando alguém, talvez até deixando de ser uma pessoa boa. E quando finalmente enviou a mensagem, começou o julgamento. Será que fui egoísta? Será que ela ficou magoada? Será que eu deveria voltar atrás? Você não mentiu, não ofendeu, não abandonou ninguém em perigo, apenas estabeleceu um limite. Então, por que parecia que tinha cometido alguma coisa terrível? Existe uma diferença entre a culpa que nasce de um erro e a culpa que aparece quando você começa a contrariar um padrão antigo. Entender essa diferença pode mudar sua maneira de lidar com os outros e, principalmente, sua maneira de lidar com você. Mas antes de chegarmos a essa diferença, eu quero que você imagine outra situação. É seu dia de descanso. Pela primeira vez em muito tempo, você não tem nenhuma obrigação urgente. Você se senta, coloca alguma coisa para assistir, tenta relaxar. Mas, depois de alguns minutos, uma voz aparece. Você deveria estar fazendo alguma coisa. Talvez exista uma mensagem ainda não respondida, uma pessoa que você poderia visitar, uma tarefa que poderia adiantar. Seu corpo está sentado, mas sua mente continua tentando justificar o seu descanso. E sem perceber, você transforma uma necessidade humana em uma acusação moral. Você não está apenas descansando. Na sua cabeça, está sendo preguiçoso. Você não está apenas indisponível, está abandonando alguém. Você não está apenas dizendo não, está sendo egoísta. Mas de onde veio esse tribunal? Quem ensinou você a interpretar qualquer frustração alheia como prova de que fez algo errado? Talvez isso tenha começado muito antes de você perceber. Algumas pessoas aprenderam, ainda muito cedo, que ser aceito significava não dar trabalho, ajudar, concordar, estar disponível, perceber o humor de todo mundo antes mesmo de reconhecer o próprio. Quando alguém estava triste, elas tentavam consertar. Quando alguém se irritava, elas pensavam: o que eu fiz? Quando alguém se afastava, concluíam: eu não fui bom o suficiente. Com o tempo, isso se torna uma espécie de contrato invisível. Se eu não decepcionar ninguém, talvez ninguém me abandone. O problema é que esse contrato nunca termina. Sempre haverá outra expectativa, outro favor, outra pessoa frustrada porque você não fez exatamente aquilo que ela queria. E é aqui que precisamos fazer uma distinção importante. Nem todo desconforto é culpa. Às vezes, é apenas o medo de não ser mais aceito. A pesquisadora Brené Brown explica a diferença entre culpa e vergonha de uma maneira muito simples. A culpa diz: eu fiz algo ruim. A vergonha diz: eu sou ruim. Parece uma diferença pequena, mas ela muda tudo. Na culpa saudável, existe um comportamento concreto para examinar. Eu menti, fui injusto, quebrei uma promessa, machuquei alguém deliberadamente. Nesse caso, a culpa pode cumprir uma função importante: reconhecer, reparar e mudar. Mas há momentos em que você não consegue apontar o erro. Você apenas sabe que alguém não gostou da sua decisão. E, de repente, a frustração daquela pessoa se transforma numa sentença sobre o seu caráter. Se ela ficou triste, eu fui cruel. Se ficou irritada, eu fui injusto. Se parou de falar comigo, eu não deveria ter colocado aquele limite. Percebe o salto? Você saiu de alguém não gostou da minha decisão para eu sou uma pessoa ruim, sem examinar o que realmente aconteceu. Imagine esta conversa. Você pode resolver isso para mim hoje? Hoje eu não consigo. Posso ver isso amanhã? Tudo bem, deixa para lá. São apenas 4 palavras. Tudo bem, deixa para lá. Mas o tom muda, a resposta fica fria e seu corpo percebe imediatamente. O peito aperta, a mente acelera,
surge a vontade de corrigir aquilo. Não, espera, talvez eu consiga, vou tentar dar um jeito. O que aconteceu nesse momento? A situação mudou? Você passou a ter mais tempo? O pedido ficou mais urgente? Não. Você apenas sentiu a desaprovação e quis fazer qualquer coisa para ela desaparecer. Esse é um ponto decisivo. Às vezes, você não volta atrás porque descobriu que estava errado. Você volta atrás porque não suporta ser visto como errado. E essas duas coisas não são iguais. A culpa condicionada funciona como um alarme excessivamente sensível. Ele dispara quando existe um incêndio, mas também dispara quando alguém apenas acende uma vela. A emoção é real, o sofrimento é real, mas a interpretação pode estar errada. Por isso, a pergunta não deve ser apenas: estou me sentindo culpado? A pergunta deve ser: o que exatamente eu fiz? Se a única resposta for: eu frustrei alguém, isso ainda não prova que houve injustiça. Frustração não é necessariamente abandono. Discordância não é agressão. Indisponibilidade não é desprezo. E estabelecer um limite não é automaticamente egoísmo. Séculos antes da psicologia moderna, Epicteto iniciou seu pequeno manual fazendo uma distinção que continua extremamente atual. Algumas coisas dependem de nós, outras não. A maneira como você fala depende de você. A honestidade da sua resposta depende de você. O respeito com que estabelece um limite depende de você. Mas a interpretação da outra pessoa, a frustração dela e o que ela decidirá pensar sobre você, isso já não está completamente sob o seu controle. Talvez uma parte da sua culpa venha justamente daí. Você assumiu responsabilidade por algo que nunca poderia controlar. Você pode agir com cuidado, mas não pode garantir que ninguém ficará decepcionado. Pode explicar sua decisão, mas não pode obrigar ninguém a compreendê-la. Pode amar alguém profundamente, mas não pode atender a todas as expectativas dessa pessoa sem desaparecer de si mesmo. E existe uma cena conhecida que mostra isso de maneira surpreendentemente simples. No primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, Jesus passa horas atendendo pessoas. Doentes são levados até ele, uma multidão se reúne. Existiam necessidades verdadeiras, pessoas sofrendo de verdade. Na manhã seguinte, antes do amanhecer, Jesus se retira para um lugar silencioso. Os discípulos começam a procurá-lo. Quando finalmente o encontram, dizem: "Todos estão te procurando." Essa frase carrega uma pressão enorme. Todos precisam de você. Todos esperam por você. Como você pode não voltar? Mas Jesus não permite que a urgência das pessoas substitua a clareza sobre aquilo que precisava fazer. Ele responde que seguiria para outros lugares. Não porque as pessoas não fossem importantes, não porque suas necessidades fossem falsas, mas porque uma necessidade legítima não se transforma automaticamente em uma obrigação ilimitada. Talvez você precise ouvir isso novamente. A necessidade de alguém pode ser legítima, sem se transformar automaticamente em uma obrigação sua. Isso não é uma licença para a indiferença. Também não é uma justificativa para abandonar compromissos ou tratar pessoas com frieza. É apenas o reconhecimento de que ninguém consegue atender a todos o tempo inteiro sem algum dia começar a se abandonar. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Você chama de amor, mas vive exausto.
Chama de generosidade, mas sente ressentimento. Chama de responsabilidade, mas está sempre tentando impedir que qualquer pessoa fique decepcionada. Por fora, você diz sim. Por dentro, uma parte sua começa a gritar não. O problema é que um sim dado por medo não produz apenas cansaço. Com o tempo, produz distância. Você começa a evitar mensagens, teme novos pedidos, fica irritado com pessoas que talvez nem saibam que você não queria ajudar. E elas não sabem, porque você nunca disse. Você ofereceu disponibilidade enquanto acumulava ressentimento silenciosamente. Aqui aparece uma verdade desconfortável. Estabelecer limites pode deixar algumas relações tensas, especialmente aquelas que foram construídas sobre a sua falta de limites. Quando você muda, algumas pessoas estranham, não necessariamente porque sejam más. Talvez apenas tenham se acostumado com uma versão sua que nunca recusava. Uma versão que explicava tudo, que reorganizava a própria vida, que se sentia responsável por resolver. Quando essa versão começa a desaparecer, o relacionamento precisa se reorganizar. Algumas pessoas aprendem a respeitar você. Outras tentam fazê-lo voltar ao antigo lugar. É nesse momento que a culpa aparece com mais força. Talvez eu esteja exagerando. Talvez seja melhor ceder só desta vez. Talvez eu esteja me tornando uma pessoa fria. Mas compreender um padrão não faz o desconforto desaparecer imediatamente. Você pode saber que tem direito ao limite e ainda sentir medo. Pode tomar a decisão correta e continuar se sentindo culpado. A transformação acontece quando você deixa de usar a presença da culpa como prova automática de que precisa voltar atrás. Sentir culpa não significa necessariamente ser culpado. Às vezes, significa apenas que você está fazendo algo diferente. Seu corpo aprendeu que segurança era agradar. Agora, ele precisa aprender que você pode discordar e sobreviver. Pode frustrar uma expectativa sem perder seu valor. Pode dizer não sem deixar de amar. E pode se escolher sem transformar o outro em inimigo. Da próxima vez que a culpa aparecer depois de você estabelecer um limite, não tente expulsá-la imediatamente. Pare por alguns segundos e faça 3 perguntas. A primeira: eu causei um dano ou apenas frustrei uma expectativa? Se você humilhou, enganou ou prejudicou alguém, talvez exista algo a reparar. Mas se apenas não pôde atender a um pedido, talvez esteja diante de uma frustração, não de uma injustiça. A segunda pergunta: eu violei um dos meus valores ou apenas contrariei o desejo de alguém? Se você acredita em honestidade, respeito e responsabilidade, examine sua atitude a partir desses valores, não a partir do humor momentâneo da outra pessoa. E a terceira: preciso pedir desculpas ou preciso suportar o desconforto de não ser aprovado? Essa talvez seja a pergunta mais difícil, porque pedir desculpas e voltar atrás pode trazer alívio imediato. A pessoa volta a falar normalmente, a tensão desaparece, você recupera a sensação de aceitação, mas em troca desse alívio, ensina a si mesmo que todo limite precisa ser desfeito quando alguém reage mal. Suportar o desconforto é diferente. Você não agride, não entra em disputa, não tenta punir ninguém. Apenas permanece coerente. Eu entendo que você ficou frustrado, mas hoje realmente não consigo. Sem uma defesa de 10 minutos, sem inventar uma tragédia para justificar uma necessidade legítima, sem transformar seu limite em um pedido de autorização.
No começo, isso pode parecer egoísmo. Não porque seja egoísmo, mas porque você passou muito tempo confundindo bondade com disponibilidade ilimitada. Aos poucos, algo começa a mudar. Você percebe que relações saudáveis conseguem sobreviver a um não. Pessoas maduras podem ficar frustradas sem tentar destruir você. E quem realmente respeita sua presença não precisa exigir seu desaparecimento de si mesmo. Brené Brown nos ajuda a separar comportamento de identidade. Epicteto nos lembra que não controlamos a reação das pessoas. E aquela breve cena de Jesus mostra que atender necessidades não significa permitir que todas as expectativas determinem o nosso caminho. Mas existe uma parte que nenhuma citação pode fazer por você. No momento em que a culpa aparecer, você precisará decidir se vai examiná-la ou apenas obedecê-la. Porque nem toda culpa está pedindo reparação. Algumas estão apenas defendendo uma versão antiga de você. Aquela versão que acreditava precisar dizer sim para continuar sendo aceita. Talvez você não deixe de sentir culpa na próxima vez que disser não, mas pode fazer algo mais importante. Pode sentir a culpa sem se abandonar. Pode reconhecer o desconforto sem transformar a reação do outro numa sentença contra você. Pode agir com respeito sem assumir a missão impossível de impedir que todos se decepcionem. O objetivo não é deixar de se importar com as pessoas, é finalmente compreender que você também é uma delas. Se esta reflexão descreveu algo que você vive, escreva nos comentários. Nem toda culpa prova que eu errei. Talvez escrever essa frase seja uma maneira simples de começar a separar aquilo que você fez daquilo que aprendeu a sentir. E lembre-se, você é responsável por agir com respeito, não por impedir que todos se decepcionem com você.